abraço acaba com os meus medos. Não tem mais medo, pai. Sei que já virou clichê, mas eu te amo demais. Na mesma canção eu vou seguir seus passos. E quando você está longe, dentro do meu coração te acho. E toda vez que vi um erro meu, é no seu colo que me consolava. A maior herança que você me deu não é diamante, nem ouro, nem prata. É sua história e tudo que escreveu. É a verdade da sua risada, mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu. Oh, Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Me conhece mais do que eu mesmo. Um olhar decifra meu segredo. Um abraço acaba com os meus medos. Não tem mais medo, pai. Sei que já virou clichê, mas eu te amo demais. Na mesma canção eu vou seguir seus passos. E quando você está longe, dentro do meu coração te acho. E toda vez que via um erro meu, é no seu colo que me consolava. A maior herança que você me deu não é diamante, nem ouro, nem prata. Sua história e tudo que escreveu é a verdade da sua risada, mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu. Oh, Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Oh, Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo.
seu celular, lalaia. Compartilha, compartilha, lalaia, pra outro irmão acessar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, vem pra escola estudar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, o amor está no ar. Olá, boa noite, meus irmãos decolores. Boa noite. Nós estamos aqui diretamente da Diocese, onde vai acontecer a escola de formação, né? E a escola de formação sendo transmitida assim, através de lives, nós temos aí a oportunidade de que outras pessoas de setores e cidades vizinhas também possam acompanhar. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente pede que vocês compartilhem com seus amigos, grupos de paróquias, de cursilistas, compartilhe essa live com eles. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum aviso, mande aí, poste aí nos comentários que a gente vai estar respondendo no final, né, da live, a gente vai estar passando para se responder. Então, a live passada, o Dom Juventino começou falando sobre vocações, né? Então nós estamos falando sobre vocações. E hoje, de início dessa nossa live, dessa nossa escola de formação, a gente vai pedir que o Espírito Santo esteja conosco. Então, nós vamos começar a nossa escola de formação rezando. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vamos rezar um Pai Nosso e um Ave Maria, pelas intenções dos doentes, pelos profissionais de saúde, pelos pais, por todas as pessoas que estão desempregadas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Ouçamos o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e aonde eu estiver, estará ali também meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando por alguns segundos, que acabamos de ouvir. Passar a palavra para o Lari.
Boa noite, irmãos decolores, viva a vida, paz e bem, mais uma vez, né, com a graça de Deus, mesmo com a angústia dessa pandemia, estamos aqui. Hoje, com a presença da nossa querida irmã Daniela Barea, psicanalista, segunda vez já que está conosco, né, Daniela? Segunda. Que alegria recebê-la aqui para mais esta formação. Tenho certeza absoluta que será uma excelente formação, que nós temos diante de nós hoje um excelente tema. Não é verdade? Estamos vivendo a Semana da Família e nós escolhemos um tema voltado totalmente à família. E hoje trouxemos aqui a psicanalista Daniela Barea para estar falando para nós sobre a importância do pai no âmbito da família. Então, quero agradecer primeiramente a você que está nos acompanhando de outras cidades. Parece-me que eu vi, temos a presença aí, né, virtual do Padre Almir. Padre Almir, uma alegria muito grande tê-lo conosco. Seja bem-vindo, assim como todos os irmãos decolores que estão participando conosco nesta live. Eu vou aproveitar antes que a Daniela comece com o assunto, com o tema, para dar alguns avisos. Avisar que nós teremos a nossa Assembleia Diocesana, será realizada de forma virtual, uma forma diferente, né? Mas devido às circunstâncias nós precisamos fazer a Assembleia Diocesana dessa maneira. Será realizada no dia 12 de setembro. Será de uma forma bem sintetizada, né? Os horários bem reduzidos, uma tarde, no sábado à tarde, da 1 da tarde às 18 horas. Então, 12 de setembro nós estaremos fazendo a nossa Assembleia Diocesana, realizando a nossa Assembleia Diocesana do Movimento de Cursilhos. Outro aviso também é em relação à formação de chapas para a coordenação do GED. Nós estaremos realizando também esse ano a eleição. Já está pronto a relação das pessoas que podem votar, né, seguindo o regimento interno do Movimento de Cursilhos. Já está pronto, separado por paróquia. Estarei disponibilizando essa relação para os coordenadores das paróquias essa semana ainda. Então, nós não definimos a data ainda dessa eleição, provavelmente será no mês de outubro. Então, gostaria de pedir aí às pessoas que formassem a chapa, né? Pessoas que têm interesse em estar, né, na coordenação do movimento, por favor, nos procurem e formem a chapa para que a gente possa fazer a eleição da nova coordenação do GED esse ano. Muito obrigado. Mais uma vez, Daniela, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Obrigado pelo seu sim, né? Sempre que a gente te procura, você está sempre, né, se colocando em prontidão e a gente fica muito feliz por isso. Que bom. Deus te abençoe. Amém. Uma boa formação. E você que tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao tema, pode mandar, que a gente vai estar passando para a Daniela depois, ou durante, né, a sua explanação, Daniela, sim, para que sejam sanadas as dúvidas existentes. Muito obrigado, seja bem-vinda, Daniela. Tá bom. Então, quero dar boa noite a todos que estão nos acompanhando online e agradecer também o carinho, o acolhimento do Movimento Cursilho, na pessoa do Larite, tantas pessoas queridas que compõem esse movimento, que eu tenho um carinho muito especial, uma admiração ímpar e que tenho muito prazer e faço muito gosto de poder trazer um pouquinho dos ensinamentos para cá. E falar hoje sobre pai, né? Uma psicanalista falando sobre a presença paterna na vida de uma pessoa. Então, assim, nós psicanalistas acreditamos que existem figuras, né? Funções paternas e funções maternas. Nem sempre aquele que é considerado pai é aquele que coloca no mundo. Então, eu costumo falar, quando eu falo para pais, o seguinte: pai é aquele que adota seu filho nesse mundo. Não é só ter um filho biologicamente, precisamos adotar. Os nossos filhos precisam ser adotados por nós. Como assim? Toda criança, o filho em si, a pessoa tem uma angústia de vivência. E a gente acha que às vezes a criança não tem, o adolescente não tem, né? A gente, às vezes, na nossa condição de pai e de mãe, nós não entendemos que a condição dos filhos são uma condição totalmente diferente das nossas. A visão de mundo é diferente das nossas, porque nós somos pessoas diferentes. Então nós temos que entender que nós somos seres singulares. Cada um de nós funcionamos de um jeito. Eu funciono de um jeito como mulher, como mãe, como profissional. Meu marido funciona de um jeito como esposo, como profissional,
como pai. Então, cada um tem um jeito muito particular de ser pai e de ser mãe. Nós trazemos muito do conhecimento que nós tivemos das nossas próprias famílias. Então, muitos somos repetições daquilo que vivemos um dia. Já viu que tem gente que fala assim, eu não sou muito carinhoso, que eu não recebi isso em casa? Eu não acredito nessa tese. Eu acredito que todos nós podemos dar muitas coisas a partir do momento que nós desejamos dar. Nós podemos até vir de um lar onde os nossos pais eram pais mais rígidos, principalmente os pais mais antigos, eram pais, eu não tive esse problema, graças a Deus. Meu pai era um homem extremamente afetuoso, carinhoso, era porque amanhã faz 2 anos que eu perdi, ou ganhei para Deus, né? Mas meu pai era um homem extremamente afetuoso, que foi criado sem o pai. Ele perdeu o pai muito novo, então ele teve a sua criação, bem dizer, sem o pai. Nem por isso ele foi um pai ausente. Então, esse pai adotando esse filho é dar suporte a esse filho de viver as angústias da vida. Porque nós vivemos angústias, né? Então, quando o pai adota, é essa questão de trazer para si, né? De endossar esse filho como sendo seu. E é interessante que dentro da visão psicanalítica, Freud diz que quem apresenta e endossa o pai, né? Quem faz essa ligação, introjeta esse pai na criança é a mãe. Porque nós vivemos uma díade. Quando nós nascemos, nós vivemos uma díade. O que é isso? É uma relação dual, minha e da minha mãe. O bebê-mãe. O bebê e a mãe é uma relação como simbiótica. Então essa mãe é aquela que amamenta, é aquela que cuida, é aquela que, né, que faz dormir. Então a criança gerou-se dentro dela. Então a função é muito ligada, muito forte. E a gente vai ali até pelos 4 anos, né? Quando alguma das pessoas aí que estão acompanhando já deve conhecer essas fases, né? Que a gente chama de fase anal, né? A fase oral, onde a criança tem uma simbiose com essa mãe. Agora mesmo eu chego no pai, tá? Então essa mãe, ela tem uma simbiose, essa criança é uma simbiose com esse filho, com essa mãe, quer dizer, é como se fosse um só. E ali é onde a criança está na fase oral, do peito, né? De estar ali mamando, enfim. Quando essa criança inteira por falta de 4 anos, né, teoricamente, ela entra numa fase chamada fase anal, que é onde ela começa o controle dos esfínteres, é onde ela começa a perceber que ela é um ser separado dessa mãe. E é mais ou menos nesse processo que o Freud chama de complexo de Édipo, que é onde entra esse terceiro, né? Que essa mãe começa então aos poucos e apresentando que existe outra pessoa ali nessa casa, que é então o pai. Então essa criança vai percebendo que ela é uma separada da mãe e automaticamente reconhecendo esse pai que essa mãe apresenta. Então olha o quanto é sério para nós mães introjetar essa figura paterna nos nossos filhos. Muitas mães às vezes não deixam os pais serem pais, né? Elas são mães e pais. Então assim, agora eu vou defender os pais aqui, que tem pai que às vezes a mãe não aceita esse pai trocar uma fralda, esse pai dar um banho, esse pai cuidar e ajudar a paternar essa criança. Então a mãe às vezes precisa sair do lugar e deixar esse pai ser pai também. Porque às vezes o que acontece, né? Quando uma criança nasce, hoje em dia, gente, os pais estão muito modernos, ainda bem. Porque há uns anos atrás os pais nem participavam da criação dos filhos. Eles eram totalmente alheios. E hoje não. Hoje existem muitos cursos de pais, para pais de primeira viagem, pais e mães de primeira viagem. Então nós temos a diferença da paternidade com a paternagem. A paternidade é esse endossamento de ser o pai biológico, ser aquele que representa o pai. A paternagem são os cuidados que esse pai tem com esse filho. Então os cuidados de alimentar, o pai pode dar uma mamadeira, os cuidados de trocar uma fralda, os cuidados de colocar no berço, os cuidados quando é bebê de colocar para rotar. Então os pais estão muito presentes em situações muito simbióticas da mãe e do filho. Isso é muito importante. Que bom quando o pai participa, né? Eu desde o começo eu já falei, o Andrei falou, mas eu sou meio desajeitado, mas vai sem jeito mesmo que depois você se ajeita. E ele é assim, eu saio de casa, ele consegue fazer uma janta, ele consegue, né, trocar uma fralda, ele dá um banho, ele paterna. Então isso é muito importante na presença do pai, a mãe saber como lidar. Quando essa mãe é separada desse pai, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa mãe pode introjetar o marido que é ruim, o marido que não é legal, o marido que a fez sofrer, o marido cheio de mágoas. E ela então introjeta essa figura de pai muito errada, porque essa criança,
ela não tem que entender como foi o seu marido, o seu homem, a sua presença de esposo. Mas ela precisa entender o que é o pai dela, né? Eu tenho uma amiga que um dia ela falou para mim, meu pai não foi um bom marido, mas foi um ótimo pai. Então as mães precisam entender que esse pai, ele é um pai, que não é o pai do ideal dela e nem o marido do ideal dela. Ele é uma relação separada com esses filhos, né? Então nós mães precisamos ter muito cuidado para que nós não introjetamos errado, né? De uma forma errada a visão desse pai. Então essa fase de transição, né, que a criança começa a entender que esse pai existe, é muito importante esse pai se fazer presente, porque ele vai marcar um processo muito singular na vida desse filho, que chama-se o processo de castração. Né? Quando a gente tem um menino, por exemplo, que o menino começa ali dos 4, 5, 6 anos a achar que a mãe é a namorada dele, né? Então esse pai tem que vir castrar esse menino, né? Tipo assim, ó, quem manda nessa mulher aqui sou eu. Quando você crescer, você se vira uma mulher para você, né? Então, aos poucos, sem esse autoritarismo, mas tendo essa autoridade, esse pai precisa se manifestar. O pai, ele precisa ter esse lugar na casa, sabe? Tem mulheres que dominam tanto uma casa, né? Eu falando mais das mulheres do que dos homens, né? Mas nós precisamos chegar em nós para que nós deixamos com que os pais exerçam as funções deles, né? Porque às vezes nós somos tanto o homem da casa que nós anulamos esse pai. E essa visão de pai anulado acompanha a criança para o resto da vida, né? Então, o que chega no consultório hoje são pessoas que não conhecem o pai real, mas conhecem o pai idealizado que essa mãe passa. Por exemplo, seu pai é mole, seu pai não faz nada, seu pai deveria fazer isso, mas seu pai não toma uma atitude, né? Converse isso com seu marido separado. Mas não projete isso para os seus filhos. Deixe os seus filhos perceberem quem é esse pai, né? E outra, gente, cada pai é de um jeito e vai ser amado do jeito que ele é, né? Tem gente que teve um pai ríspido, um pai grosseiro, um pai rude, mas que o ama, porque aprendeu a entender que é uma ligação muito maior, né, do que aquilo que nós gostaríamos de ter. Eu costumo muito falar para meus pacientes, mata seu pai ideal, aquilo que você idealizou como pai, para que você possa aprender a amar o seu pai real. E assim, vamos falar um pouco sobre essa questão da ausência paterna, né? Que é algo que acontece muito ultimamente. Existem várias formas de ausência, uma delas é a morte. Realmente tem pessoas que não têm mais o pai, que perderam às vezes na infância ou na adolescência. Mas nós podemos introjetar nessa criança, nessa adolescente, que às vezes não tem essa figura, essa lembrança de como era o pai, como esse pai era, né? Como esse pai participou da vida dessa criança no início, quando ficou sabendo da gravidez, né? Eu não conheci meu avô paterno, mas eu tenho uma concepção maravilhosa do meu avô paterno, pelas coisas pelas quais meu pai introjetou em mim quando falava do seu próprio pai. Eu tenho orgulho do meu pai, do meu avô paterno, sem o conhecer, porque me passaram muitas informações boas sobre ele. Então, assim, isso é muito importante, o que a gente passa na ausência de um pai, né? Acho bonito, eu já trabalhei no Tribunal de Justiça e trabalhava bem na questão da vara de famílias, né? Onde a gente trabalha com situações de separação, de guarda. Então, na guarda familiar, quando uma mãe não denegria a imagem desse pai, né? Não menosprezava a imagem desse pai para essa criança, protegia essa criança, preservava essa criança das brigas do casal. Então era legal ver assim o resgate, né, do convívio dessa criança que vivia separada desse pai, poder conviver bem com ele, né? Que a gente traz muito ali a questão da alienação parental. Entrando já nesse próximo tópico da ausência paterna, que é a questão da separação, do divórcio, né? Olhar para esse pai que não está mais com essa mãe, que separou, né? Que esse pai não abandone os seus filhos. Se não deu certo com essa mãe, seus filhos não tiveram culpa de vir ao mundo. Então, a questão não é nem a separação, mas é como os pais irão sustentar essa separação sendo pai e mãe. Então é necessário ter essa maturidade para que os filhos não paguem esse alto preço de não conviverem com os pais. Porque, gente, Freud diz que nós somos do infantil. E quando os adultos chegam num set analítico, eles trazem muito essa questão paterna, né? Desse pai que foi ausente
e às vezes um ódio desse pai que foi ausente, e quando ele vai desconstruindo aquilo que idealizaram do pai dele, vai percebendo que o pai dele não era isso, ele pode então encontrar com aquele pai que não foi foi cerceado na sua condição de exercer sua paternagem por causa da mãe machucada, magoada, enfim, né? Então que esse pai não permita isso, porque os laços, eles são fortalecidos mais na infância. Então, quando está na fase adulta, fica um pouco mais difícil desses laços serem... Não que o vínculo não seja possível, mas eu sempre digo assim, do 0 aos 6 anos, né? Se essa criança ela é afirmada, se ela tem esse convívio saudável com esse pai, ela leva isso para o resto da vida, né? E com certeza vai ser um adulto neurótico, né? Um adulto, vamos dizer assim, normal. Normal não existe ninguém, mas um adulto com neuroses que são naturais a todos nós. O pai presente e ausente ao mesmo tempo. Porque aquele pai que está ali sempre, está ali todo dia, almoça, janta, dorme, mas ou está no celular o tempo inteiro, ou está no joguinho o tempo inteiro, ou está na televisão o tempo inteiro, ou está na Netflix o tempo inteiro, que não é nem perder tempo, mas que não tira tempo para vivenciar um tempo de qualidade com esses filhos. As crianças não são bobas, os adolescentes não são bobos, eles percebem, eles fazem a leitura. Às vezes eles não sabem como falar isso, eles não têm mecanismo interno para elaborar e falar. Mas eles sabem que você está ali presente, mas extremamente ausente, que não está ali com eles. E, gente, eu tenho 2 filhos, né? Um de 5, um de 6 e uma de 2 anos e meio. E o meu marido me ensinou a ser presente, né? O André é um pai muito presente, aquele pai que o Theo fala assim, eu queria ser um astronauta. Meu marido, então vamos construir um foguete. Então ele compra uma caixa, arruma uma caixa imensa e passa papel alumínio naquela caixa, né? E coloca lá o símbolo da NASA, do Brasil, Theo Baré, astronauta. E ele fica encantado com aquilo tudo, é entrar nessa fantasia, para quem tem filhos pequenos, é entrar nessa fantasia. A criança, ela usa a brincadeira, a fantasia, como forma de elaborar as angústias da vida. Principalmente nesse tempo de pandemia, né? De sentar, de jogar, de pintar, de fazer uma massinha, de desenhar, de fazer uma comida juntos. Então, essas presenças, essas coisas marcam muito a história de uma criança. Um dia eu ouvi uma vez de uma pessoa que ela estava num barzinho, num restaurante, ela devia ter mais ou menos uns 7 aninhos. E ela trouxe isso para análise, né? Ela lembra que viu o pai de uma criança carregando a criança no colo, como fazendo cavalinho. E ela, naquele momento, encheu o olho de lágrimas, que ela pensou assim, meu pai nunca fez isso comigo. Então, assim, gestos tão pequenos que a gente acha que não marca, mas marca para o resto da vida de uma criança, né? Então, assim, acolher esse filho, né? O pai presente, saber realmente estar presente, acolhendo, adotando ali, entendendo o que ele está falando. Principalmente os adolescentes, que são às vezes mais difíceis de convivência, mas não são. O adolescente, por que ele se diz difícil? Porque ele está passando de uma fase onde ele sai da infância e entra rapidamente numa fase adulta. Como que ele entra rapidamente? Ele é cobrado por uma coisa que ele ainda não sabe como lidar. Ele ainda está saindo da infância, da juventude ali dele, está entrando numa juventude que exige coisas mais responsáveis da parte dele, que até então não estava acostumado a ter. Por isso que essa fase de transição é mais ou menos também a fase de transição da criança de 2 anos, 2 anos e meio, que a mãe costuma falar que ela é birrenta, porque ela está saindo da condição de bebê e entrando na condição da criança. Por isso que eles estranham essas fases de transição. Mas se nós permanecemos ali, e é o que eu falo muito, assim, escutando essa pessoa, seja ele criança, adolescente, adulto, esse pai que sabe ouvir, mas, gente, ouvir é diferente de interpretar, né? Porque a gente ouve assim, eu estou angustiado. Mas como você está angustiado? Você tem tudo, você tem uma casa boa, você tem um ar-condicionado, você tem um carro para você andar, você tem um sítio, você está angustiado por quê? Quem disse que a angústia significa ter, né? Ter as coisas, ter benefícios, ter... Não. Eu tô com depressão. Como assim depressão? Não faz nada o dia inteiro, só dorme, vai para academia. Então, assim, é entender o que o outro está falando, né? Sem criticar, sem julgar, sem sobrepor a fala dessa pessoa, desse filho que fala, né? Por isso que às vezes os filhos não falam, eles chegam no consultório e falam para nós. Eu não falo porque meu pai não me entende, né? Meu pai só briga comigo. Eu entendo a condição dos pais, né? Tem pais que chegam e falam assim, mas o que eu faço? Porque eu dou de tudo. Às vezes eu falo, pois é, né? Precisa ter falta. Precisa ter falta da falta. Não é dando tudo, né?
E nem dar tudo que você, pai, acha que é o melhor. Mas é dar aquilo que ele realmente quer ganhar. Que às vezes é seu tempo, é a sua presença, é seu tempo de qualidade, né? O pai ausente. Porque aquele pai, o pai ausente presente, que é o contrário, né? Que é aquele pai, às vezes, que trabalha fora, aquele cara que é um empresário, aquele cara que é um caminhoneiro, aquele cara que precisa sair para ganhar a sua vida, mas é presente, porque ele faz uma videochamada, ele manda um áudio, ele manda um e-mail, ele faz sinal de fumaça, ele faz qualquer coisa para sinalizar, o papai está aqui. Então é um ausente presente. E a criança não esquece isso. Por quê? Porque nós somos seres de afeto. Quando essa criança é afetada de alguma forma, seja por um lado ruim, seja por um lado bom, ela vai criando as suas marcas, né? Ela vai formando a subjetividade de vida dela. Então, se nós soubéssemos o quanto um pai é importante na vida de uma criança, nós, os pais hoje, se adaptariam, né? Porque assim, gente, a geração das crianças e adolescentes de hoje, eles não são as mesmas que nós fomos criados. Eu tenho 43 anos. Meu pai e minha mãe me criou de um jeito totalmente diferente que hoje eu crio meus filhos. Meu filho de 6 anos conversa comigo como se tivesse uns 15. E às vezes eu olho e falo assim, ele é muito maduro para a idade dele. Tem hora que me escapa algumas coisas, né? Esses dias ele perguntou para mim assim, mãe, você ama mais a Lara do que a mim? Eu falei, mas de onde você tirou disso? Porque tudo é para ela. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas ela é pequena? Ela não vai à escola, ela só tem 2 anos, ela mal sabe falar. Você já fala, você já anda, você já come de tudo, ela não come ainda de tudo, né? Então, assim, ela tem algumas coisas que requer mais atenção, mas não significa que eu a ame mais. Não, mas você ama ela mais do que eu. Aí eu falei assim, então tá bom, você ama quem? Você ama mais quem? Eu ou seu pai? Ele falou pra mim assim, vai, não tem jeito de separar, amo vocês dois. Falei, você tá vendo como é difícil separar? Pra mim também, não tem como separar vocês. Até mesmo, Theo, porque cada um de vocês é uma pessoa totalmente diferente da outra. Eu amo você de um jeito, eu amo a Lara de outro. Não tem proporção que mensura isso. Existe um amor, como você ama a mim, ama seu pai. Olha uma conversa desse nível com uma criança de 6 anos. Né? Há um tempo atrás, na minha idade, quando eu tinha 6 anos, se eu falasse um trem desse pra minha mãe, capaz que ela me dava um tapa e falava, vai pro castigo, menino! Que era assim que nossos pais nos criavam, né? Então hoje essas crianças não são crianças de apanhar, de castigo, mas são crianças que você precisa falar às vezes, né? Falar e ser firme, ter autoridade, não ter autoritarismo, né? Às vezes eu vejo pais que batem muito. Não é que eu sou a favor ou contra, não. Mas eu acredito que as crianças, elas se a gente souber levá-las e conversar com elas chegam onde nós queremos que elas cheguem sem precisar de tanta agressão. Porque, gente, elas repetem o meio. Um pai agressivo, você pode ter certeza que você está formando um filho agressivo e às vezes até um esposo, um futuro esposo agressivo. Um pai ausente vai estar formando um futuro pai ausente. Né? Um pai que trai, com certeza seu filho, se não repetir você, ele pode ser decepcionado com você. Né? Então assim, se nós exigimos dos nossos filhos coisas boas, nós precisamos primeiro vivenciá-las e principalmente a referência de homem que você passa para o seu filho, né? Até ontem eu postei uma coisa no Insta assim, era um disquete com, acho que um pendrive, aí tava brincando assim, pais que constroem filhos melhores, né? Aí eu coloquei assim, nem todos os pais constroem, tem muitos pais que desconstroem, você sabe por quê? Tem homens que chegam no consultório entristecidos, né? E assim, com baixa autoestima, sem muito rumo para a vida. Quando a gente vai trabalhar a infância, essa pessoa traz assim, mas meu pai era aquele que nunca me afirmou. Meu pai era aquele que falava que o meu primo era muito melhor do que eu. Meu pai era aquele que colocava defeito em mim e elogiava os outros, né? Então, às vezes, os pais são muito palhaços, sabe? Brinca com coisas muito sérias que isso leva para a vida dos filhos. Tipo assim, você é chorão demais, né? Parece mulherzinha, né? Você é mole demais. Não fala isso. Uma criança leva isso pro resto da vida, sabe? Isso marca e ele vai achar que é mole. Lá na frente, quando ele precisar de ser duro na vida, ele vai falar, não, mas meu pai falava que eu era mole, porque eles são reflexo daquilo que nós falamos para ele. Não é também que você vai empoderar seu filho todo tanto. Você é maravilhoso, você é o melhor, Não, nós temos que ser realistas. Né? Esses dias o Theo falou para mim, mãe,
mas eu não gosto de perder. Falei, meu filho, você pode acostumar, porque na vida a gente perde. A gente ganha e a gente perde. Quando a gente perde, a gente aprende com as perdas. Então tem que trazer a realidade para os nossos filhos, né? E os pais, os homens, principalmente com os filhos homens, eles precisam endossar. Se você percebe que seu filho é mais frágil, não vai falar que ele é fraco, que ele é mulherzinha, que ele é fraco. Não. Você fala para ele, filho, vai, você consegue. O papai está aqui do seu lado. É diferente, né? Se você percebe olha, gente, nós mulheres casamos com nossos pais. Sabe? Porque os nossos pais são referências para nós de homem. Já viu aqueles pais que são alcoólatras e as mulheres casam com os homens também que são alcoólatras? Porque elas tiveram o seu primeiro amor. Nós temos como pai e mãe estereótipo para nós do primeiro amor que nós temos. Então nós carregamos isso para o resto da vida. E nós então acabamos procurando nos nossos maridos aquilo que nossos pais nos representam. Por isso que é tão sério a postura e a presença de um pai na vida de uma família. Nós temos aqui alguns comentários e eu gostaria de te passar, né, para que você... A Crísio José Tavares fez o seguinte comentário: o que fazer quando os pais discordam na educação dos filhos? A mãe cobra uma certa atitude dos filhos e o pai não dá o exemplo, ou passa a mão na cabeça, né? Como manter as coisas na casa em seu devido lugar quando esse tipo de situação acontece? É um comentário que ele fez também uma pergunta, né? Pode Depois comentar? tem mais, pode. Tá, vamos comentar essa. Então, é Cris, né? A Crísio, perdão. A Crísio, o pai e a mãe precisam se acordar. Essa criança não pode estar no meio desse tiroteio de falta de sintonia e de sincronia dessa família, né? Desse casal. Por que esses pais não se acertam? Precisa entender isso, porque as crianças são produto de um meio. Se elas não têm essa referência do pai e da mãe, você pode ter certeza que elas vão sair meio, né? Vão sair com seus traumas e com as suas marcas daí. O pai e a mãe precisam estar em sintonia. E vou ser bem categórica. Se não estão, procura uma terapia de casal. Antes que seus filhos recebam muitas projeções da falta de encontro desses dois. Se não estão se encontrando no diálogo, vão se encontrar aonde? Entendeu? O pai precisa exercer a função. Não precisa ser autoritário, mas tem que ter autoridade. O pai tem que ser, o pai forma a lei na criança. Então a criança ela vai entender do pai a obediência, o respeito, e isso ela vai levar para o próximo. O pai precisa se fazer presente. Por que esse pai não está fazendo presente? Né? Então precisa entender por que esse casal está em discordância, está em desarmonia. Porque as crianças vão refletir isso daqui a pouco. Né? Então se os pais não estão bem, que procurem ajuda. Não pode continuar assim. Você, antes na sua formação, você falou sobre o pai ideal e o pai real. Uhum. Né? Eu gostaria aqui de dar um testemunho. Já dei esse testemunho também em alguns cursilhos que eu estive servindo, né? Sobre a questão do pai real. Né? E eu tenho um filho, já tem 23 anos, que é o meu neném, né? Meu neném. E nesse Dia dos Pais, ele me escreveu um texto muito bonito, falando dos sentimentos dele comigo e tal. E ele me falou assim, por isso que eu prestei muita atenção nessa questão do pai real. Ele falou assim: pai, eu te amo com todos os seus defeitos. Que lindo. Saiba que meu amor por ti é infinito. Do seu jeito. Eu gosto de você do seu jeito. Então, assim, essa questão do pai real, né? É muito importante essa colocação que você fez. Mas muito importante. Porque geralmente os filhos, né? Eles idealizam os pais. Porque eles têm como exemplos, né? Ou seja, o filho, de repente, a conduta do filho vai ser um reflexo da conduta do pai. Ou da mãe, né? Dos pais em si. Então, essa questão do pai real, né? Assumir, gostar, admirar, respeitar o pai com as suas fragilidades, com as suas dificuldades, né? Isso é muito importante. Né? Sim.
Aqui também tem um comentário do Eloy Guareschi, falando lá de Bombinha, Santa Catarina. Sim, eu lembro dele da primeira live que nós fizemos aqui, né, O Eloy participa que conosco bom. todas as lives. Que gracinha. Meu padrinho de cursilho, Eloy, grande abraço a você, Coisa esposa. boa. Ele fala o seguinte, a exemplo de Jesus, pai deve falar e escutar seus filhos com o coração, usando a linguagem do amor. Isso. Bonito, Nunca né? erra, viu, Lari? Viu, Eloy? Eu sempre falo, ame. O amor é a maior ferramenta que nós temos para lidar com nossos filhos, porque através do amor nós vamos saber o que realmente é verdadeiro para aquele momento, né? Se nós estamos na linha do amor, nós não erramos. Com certeza. A Viviane também, a esposa do Rodrigo, que está aqui conosco, ela pediu para você comentar, né, Daniela? Sobre a situação de quando um dos pais, um dos dois, né, tira a autoridade do outro. Ah, tá. Pode comentar? Pode. Gente, isso não deve acontecer. A criança, se ela souber, se ela perceber que a mãe tira a autoridade do pai ou vice-versa, ela gruda em um quando ela quer alguma coisa. Porque a criança, a gente tem a brinca assim, tem a síndrome do pequeno tirano. Se os pais não souberem como levar uma criança, a criança domina essa casa. Então, assim, conversem a par, né? Conversem sobre isso dentro de um contexto onde essa criança não esteja. Por exemplo, se você deu uma ordem, seu marido te cortou, deixa. Lá no quartinho de vocês, longe dessas crianças, vão conversar sobre isso. E se acordarem, ó, você falou aquilo, eu não concordei, mas da próxima vez não faça isso. Vamos conversar antes para que vocês não sejam dúbios, porque a criança percebe isso. Né? E caso contrário também, se o pai fala alguma coisa, a mãe vai e corta, pai, nessa hora não brigue, espera, vai, conversa separado. A desautorização de uma das figuras são terríveis para a criança, porque ela pode usar disso contra vocês mesmos, né? Então vocês estão assim, por que acontece? O pai e a mãe ficam no ego, né? Fica brigando, é porque eu tenho que estar certo, eu estou certo, eu estou errado. Não. Às vezes precisa dessa coisa assim, se o seu pai chegar e ver isso aí, às vezes precisa disso. Né? Não que o pai é aquele maldoso que vai sair espancando todo mundo, mas o pai é a lei, é a autoridade, né? O pai é alfa. Então essa mãe precisa sair da condição de alfa, às vezes, e deixar o pai tomar conta. Né? Esse símbolo fálico, né? Esse símbolo, o homem precisa ter dentro da casa. Né? A gente, por mais macho que nós somos, às vezes, é que eu brinco que tem muita mulher, que tem muita mulher mais homem que muito homem por aí, né? Então, nós precisamos saber o nosso lugar. O homem precisa ter o lugar dele na casa, né? Então, assim, não entrem em discordância em questão de autoridade. Conversem sobre isso vocês, mas não discordem perante a criança, porque a criança pode pegar e se virar contra vocês. Tá certo? Essa questão da discordância, Daniela, depende de atitudes entre o casal, não pode criar um ciclo vicioso para a criança, de repente, de sempre buscar refúgio na pessoa que a protege? Sim, é isso que acontece. Ele usa disso para atingir o mais fraco, fica do lado do mais forte. Ele pode usar várias coisas em cima dessa questão da desautorização de um do outro. Isso não pode acontecer perante eles. Essa questão eu falo porque eu já ouvi, né, alguns relatos de transferência de responsabilidade. A criança chega e aborda sobre um assunto ou pergunta sobre algo, né, para a mãe, eu preciso ir numa festa, eu quero ir numa festa, aí ela fala assim, pergunta para seu pai. Essa transferência de responsabilidade, como que ocorre na mentalidade da criança? Por que ela tem que ser o pai, no caso, que vai dar o sim ou não em relação a tal situação? Essa transferência de responsabilidade. A mãe, de repente, ela não está transferindo uma responsabilidade que ela poderia também, olha, se ela não concorda, falar não vai. Depende muito da singularidade de cada família, Lari. Né? Tem famílias que às vezes a mãe dá essa autoridade final para o pai, endossa esse pai. E em alguns contextos é muito legal isso, né? Outras, pelo menos na minha casa, era ao contrário. Meu pai falava, vai perguntar para sua mãe. Então, minha mãe que falava sim ou não. E não tinha muito acordo. Mas assim, quando a minha mãe falava não, meu pai, né? Então, meu pai, ele transferia para minha mãe. Mas meu pai era uma presença assim, quando eu saía muito, passeava demais, ele virava e falava assim, Daniela, fica mais em casa. Então, assim,
Depende muito do contexto familiar, não dá para falar o que é um, o que é outro. Eu acredito que transferência de responsabilidade é aquela pessoa que só deixa na mão do outro. Ah, fala com a sua mãe, que sua mãe decidir tá certo, né? Ah, sua mãe, o que ela falou? Não, se ela concorda, eu também. Não, peraí. Ô bem, vem cá, amor, vida, fulano aqui quer ir pra festa, dormir na casa do Beltrano, o que você acha? Ah, eu acho que não deve ir. Aí o menino, a criança, lógico, o adolescente vai falar, por que não? Ah, porque a gente não tá afim que você saia, não gosto muito daquela companhia e tal. Isso, então não vai sair. Pronto, entrou num acordo. Ou vou conversar com sua mãe, depois eu te respondo. Ou vou conversar com seu pai, depois eu te respondo. Esse acordo entre o casal precisa acontecer. Agora, um só ficar transferindo a responsabilidade pro outro toda hora, a todo momento, não é certo. Os dois têm autoridade, né? E essa autoridade paterna, ela se faz necessária, né? Esse pai que entra e que é o, vamos dizer assim, não é o rei, né? Mas é aquela pessoa pela qual a gente preza uma autoridade, preza um respeito, precisa ter uma figura assim em casa. Mesmo que não seja, às vezes, a mãe que está sozinha, né? Essa mãe exerce essa figura. Uma criança que mora com a avó e com o avô, são figuras também que exercem a função paterna e a função materna, né? Sempre tem que ter alguém que tem uma função da autoridade na casa. E às vezes é o pai ou é a mãe, mas o que não pode é ficar só um tendo e o outro nunca aparecer, né? Isso não é legal. Bom, Daniela, o João Carneiro, esse menino que está aqui conosco, ele pede o seguinte, se alguma orientação, né, aos pais, né, se você tem alguma orientação aos pais, para dar aos pais, para que os pais sejam, né, ou se tornem, ou continuem sendo bons exemplos para os filhos. Se você tem, gostaria de partilhar alguma orientação, né, no comportamento dos pais, para que os filhos vejam nos pais um ótimo exemplo e que sigam a conduta dos pais. Gente, já teve pai alcoólatra que deixou marcas de amor nos filhos. Já teve pais que tiveram 2 famílias e que deixaram marcas de amor nos filhos. Então não compete só a questão moral desse pai, né, e dessa mãe. Já vi mulheres que já tive amigos que são hoje advogados e que tiveram a mãe prostituta e que cuidaram desses filhos e eles estudaram e hoje são o que são. Já vi muitas mulheres que bateram muito nos filhos, mas que eles, né, hoje deram gente, como ele diz lá em Minas, né? Fulano deu gente. Então, a questão não é nós termos só um princípio moral e ético, religioso, exímio, porque ninguém consegue, né? Isso é hipocrisia. O que nós precisamos é ser livre para amar. Amar o outro como o outro é. Primeiro nos amar, nos aceitar, né? Porque se eu não me aceito, eu não me amo, eu sempre projeto no outro as coisas que eu nego. Então, se eu me amo e se eu me aceito, automaticamente eu amo e aceito o outro como ele é. Os nossos filhos não são projeções dos nossos sonhos, aquilo que não deu certo em nós. Eles são o que tem que ser. Se a gente entende isso, a gente sofre menos e a gente os ama mais. Porque nós vamos entender que eles vão ser aquilo que eles quiserem ser. E nós estamos aqui para respaldar eles nesse desejo, né? O que eu falo é convivam mais. As marcas de convivência nós levamos para o resto da vida. Então, coisas simples, que parecem ser simples, mas que ao olhar das crianças e dos adolescentes são extraordinárias. Não importa se o seu filho já está adulto, já é pai, sempre é tempo de ressignificar as relações, né? Então, olha, Freud fala assim, nós não conseguimos desviar de um elogio, de uma palavra amorosa. Então, vá sempre pelo amor, né? Se for para falar uma verdade, vá sempre pelo amor. Não pela verdade dita sem amor, porque isso é crueldade. Fale sempre no amor, exorte. O que é exortar? Trazer para perto. Sempre no amor, né? Isso as crianças vão sentindo amada e o amor desconcerta. O filho, quando ele se sente amado e a gente faz alguma coisa assim, dá uma palavra de ordem no amor, ele desconcerta e ele começa a agir conforme nós gostaríamos que ele agisse, né? Para um lado bom, assim, que eu estou falando. Então é isso, endosse seu filho, endosse o desejo dele, independente do desejo dele ser diferente do seu, né? Convivam mais, principalmente quem tem filhos, crianças ainda, adolescentes, jovens, convivam, sabe? Fazem as noites gourmets, né? Façam uma jantinha diferente, peçam uma pizza juntos, sentem para celebrar junto, vão acampar junto, vão fazer coisas juntos, né?
viver realmente essa experiência, sendo presente, não sendo presente ausente, nem ausente presente, mas sendo presente. Né? Tem mais comentário aqui. Tem mais comentário aqui, Antônio, vamos deixar passar um pouquinho, o tempo pode ficar, né? A Andréia, ela fez o seguinte comentário. Andréia Lago, conhece? Minha amiga. Andréia Lago também está sempre conosco nas lives, né? Será a vice-coordenadora do GER. Para o triênio 2021, né? 2021, 2022, 2023. Será? Ela fala o seguinte: Dani, perdi meu pai com 6 anos. Minha mãe criou eu e meu irmão com muita luta. Mas meu pai me faz muita falta. Às vezes vejo esse negócio de pai com E no final, né? Pai. Eu não vejo isso legal. Ela falando, né? Pai é pai e mãe é mãe. Sim. O sentimento dela, né? Sim. Outro comentário aqui da Márcia também, Márcia Pimentel. A Márcia? Também minha amiga? Isso. Ela fala o seguinte: a figura do pai é importante para a formação individual, mas temos muitos casos de pães, né? Ou ainda famílias com um contexto de pais diferentes. Essas crianças poderão ter alguma necessidade ou lacuna futura? Pode falar? Gente, Andréia, é lidar com a falta, amiga, né? Nós somos seres faltantes, então realmente dói, né? Assim, com certeza sua mãe superou muitas coisas, cobriu várias lacunas, mas nunca vai cobrir a lacuna de um pai, né? Não tem jeito. Mesmo a criança que é adotada por um outro casal, essa criança, quando descobre que é adotada, ela sempre quer entender de onde ela veio. É uma ligação que nós não sabemos explicar. A ligação consanguínea, uterina, né? Essa ligação é muito forte. Então, perder um pai é perder uma estrutura daquele prédio, né? Eu falo por mim. Tudo bem que meu pai faleceu agora tem pouco tempo, mas é viver com a falta, né? E saber que sobrevivemos ainda assim, né? É mais ou menos por aí. O pães, né? Não dá. É figura materna e figura paterna. Não tem jeito. Nós podemos até referenciar a uma mãe essa questão da autoridade, né? Questão da formação da lei, ou transferir para um avô, para um irmão mais velho, por um tio, por um padrinho, mas a falta vai sempre existir. Essas novas configurações paternas, né, esses arranjos familiares que têm surgido, né, uma pessoa vem de um relacionamento, traz um filho de um relacionamento, outra pessoa vem de um outro relacionamento, traz outro filho de relacionamento, e essas crianças vão se adaptando. Pode até se adaptar ao tio fulano, ao tio Beltrano, mas ela sempre vai retornar a esse pai, mesmo que não encontrando com esse pai, mesmo às vezes por cima de uma alienação parental, mas ela vai estar sempre ligada, porque é uma ligação forte. Não tem como a gente negar isso, né? Tem como a gente elaborar isso. O que não é possível, a gente elabora e ressignifica, né? Mas figura de mãe é figura de mãe, figura de pai é figura de pai. Somos seres faltantes, às vezes vai faltar mesmo, e o que a gente pode fazer é elaborar. Numa análise, né? Numa terapia, falar sobre isso, entender onde isso ocupa dentro de você, o que isso causa dentro de você e o que você pode ressignificar a partir disso. Eu gostaria que você também nos falasse sobre a questão da omissão, ou por parte da mãe, ou por parte do pai, de certas atitudes erradas dos filhos, né? Não vou contar para o seu pai, ou não vou contar para sua mãe isso que seu. O que você poderia nos orientar em relação a esse tipo de atitude do pai ou da mãe? Vai muito para dentro do contexto, de novo, né? De cada família, de dentro da questão também do contexto ético-moral de cada família. Não dá para falar se é certo ou se é errado, porque depende, a gente olha às vezes o foco, né? Não conta para o seu pai, não conta para sua mãe, não vou contar para eles. Fazem sim conluios ali dentro. E não é que a gente vai falar que está certo ou está errado, isso sempre vai existir, né? O que precisa saber é que a proporção disso, né? Eu não vou contar para o seu pai que você engravidou, mas daqui a pouco ele vai saber que você está grávida, né? Daqui 9 meses a barriga vai crescer e às vezes vai ficar mais difícil depois, que ele vai ficar com raiva porque ele não contou antes. Então tem certas coisas que não dá, né? Mas tem outras coisas, né? Tô namorando fulano, eu não vou nem contar pro seu pai, senão ele vai ficar nervoso. Não conte, se não é pra contar, não conte. Às vezes depois, daqui a pouco ela termina, poupa esse pai, se esse pai é um pai mais difícil.
Então, assim, é entender o contexto ali do momento, não só o foco, sabe, Lari? Acho que é por aí. A Lúcia Dias também, ela fez um comentário aqui, que dia 7 fez 4 meses que meu paizinho partiu, está sendo muito difícil, ele foi um ótimo pai. Nós tivemos também irmãos cursilistas, né, que perderam. É o caso do Antônio, que faz... Quantos dias que você perdeu seu pai, Antônio? 15 dias. Nessa pandemia, né? Pela Covid, né? Então, a figura paterna na família, a figura paterna presencial, né? Sim. Ela é essencial na construção da família. Porque eu vejo, pelo menos eu falo isso em relação à minha família, a mãe pelo convívio mais, digamos assim, mais próximo com o filho, com mais tempo de convívio com o filho, porque geralmente os pais trabalham fora, né? Ou viajam, ou ficam fora, acaba criando hábitos, muitas vezes, né? De uma certa... O filho vai criando uma certa intimidade com a mãe, né? Que muitas vezes ele comete coisas erradas e a mãe fica na promessa, né? Olha, não faz isso, não faz isso. E o filho vai acostumando com aquilo, né? O pai, a figura do pai, a voz do pai, a atitude do pai, ela cria no filho, pelo menos é essa a impressão que eu tenho, né? Um respeito maior pela decisão do pai, pelo que o pai fala, quando o pai fala, né? Eu não sei se essa facilidade do filho, né? E sabendo que minha mãe se promete, não faz e tal, né? Isso é ruim. Acredito que deva ser ruim você ficar na promessa. Porque eu fui criado de uma forma que, né, meu pai só olhava para mim e eu já sabia o que ele queria dizer, né? E eu não critico meu pai em hipótese alguma. Não critico meu pai em hipótese alguma. E eu sempre defendi isso. E também vejo que você defende isso, a questão dos limites na criança. A criança precisa ter limite. Sim. Né? E hoje a gente vê muitas situações, né, de crianças que não têm esses limites. E aí acaba sofrendo na rua, na escola, a vida acaba cobrando isso, né? Sim. Então eu acho que o pai tem que se posicionar, a mãe também tem que se posicionar. Não é porque, de repente, querer sanar alguns tipos de deficiência com presentes, entende? A criança, ela tem que ter a sua liberdade, mas ela também tem que saber dos seus limites. Sim. Gente, assim, uma vez eu pude assistir uma formação com o Samitiba, né, que foi um grande formador aí da questão da educação de pais e filhos, e ele falava isso, né? Quem ama, educa, é um livro dele. Quem ama, educa. A criança, ela pede limite o tempo todo. E essa questão de falar, eu vou fazer e não faz. Se você não vai fazer, não fale, né? Porque a criança, ela vai realmente te achar, né? Então, se fosse falar, cumpra. Se falar, vai e cumpre, né? Se não tem condição de cumprir, não fala. Vou tirar seu celular, vou tirar o joguinho, vou deixar uma semana sem televisão. Se uma semana você acha muito, vai ter que voltar atrás, 2 dias sem televisão, né? Então, é até essa questão. A criança, ela pede. Quando a criança é muito agitada, quando a criança é invasiva, quando a criança não sabe, né, transitar, não tem esse espaço delimitado, ela está pedindo limite, né? E quem cabe isso é aos pais, não dá. A vida dá o limite de uma forma muito mais grotesca, muito mais bruta, né, do que nós damos limite. O limite não é batendo, não é gritando, né, não é dando pescoção. Limite é sentar ou deitar, chegar à altura do olho do filho, se ele é criança, falar de olho a olho, é falar não pode, assim eu não gosto, essa atitude é feia, né? Falar de forma com autoridade na sua voz, mas colocar a criança no lugar dela. Isso é extremamente necessário. Ótimo. Daniela, para a gente encerrar, tem mais um comentário aqui da Tati Pará. Ela fala assim: por que às vezes muitos pais ficam disputando sua autoridade na criação dos filhos? Então, gente, é uma questão dos pais, né?
Por que esse pai demanda essa autoridade, essa mãe demanda essa autoridade? É igual eu falei, tem que ir para terapia de casal. Porque os filhos não podem viver consequência da desordem desses dois internos, né? Desordem interna desses dois. Por que está disputando a autoridade? É um ringue ou é um casamento? Né? Quem perde com isso? Quem ganha com isso? O que vocês estão ganhando com isso? Então, às vezes, chega casais num set analítico para serem tratados, que tem hora que eu falo, ó, vamos sair do jardim de infância e vamos vir aqui para a realidade, que o negócio, eu tô falando com dois pais, com pessoas sérias, né? Porque a gente se infantiliza nessa disputa. E quem perde com isso é a família, principalmente os filhos. Então, quando às vezes a mãe liga e fala, meu filho tá impossível, você trata de criança? Aí eu falo brinco assim, né? E de criança também. Mas vamos conversar um pouquinho, né? Que às vezes é o produto de um meio. Então, vamos tratar o meio para que esse produto cresça, né? Com mais solidez. E eu quero deixar meus sentimentos aqui pelas pessoas que perderam os pais. Não é fácil, né? Lidar com a falta não é fácil, o luto não é fácil. Né? E que Deus possa trazer o conforto nesse período difícil que é a elaboração do luto e dessa falta, né? Que os nossos nos fazem. Tá bom? Muito obrigado, Daniela. Eu que agradeço o carinho de vocês. Meu Instagram é Daniela Bareia. Quem quiser falar em meu Facebook também. Quem quiser conversar mais sobre isso, pode mandar mensagem no direct que eu vou receber com muito carinho. Obrigada pela atenção de vocês. Não quis ofender ninguém, tá? Só estou falando aqui algumas verdades. Não minhas, né? Não são verdades minhas. Mas um abraço para todos vocês. Obrigada, Lari. Mais uma vez, obrigada a vocês pelo carinho. Obrigado a você, Daniela, por mais uma vez estar conosco. O Movimento de Cursilho agradece a sua presença e a bela formação, né? Tema muito importante, como já frisamos no início. E aproveitar também, né? Parabenizar todos os pais. Ontem, né? Dia dos Pais. Parabéns aí aos pais, que realmente Deus abençoe nessa missão de ser pai. E agradecer ao João Carneiro, ao Rodrigo, né, da Santa Cruz. As lives estão sob a responsabilidade da Santa Cruz. Agradecer ao Tiago, cameraman, e ao Antônio, o nosso sonoplasta. E convidar aí a dupla para que façamos a nossa oração final. Boa noite, Decolores. Boa noite, Daniele, em nome da Santa Cruz, em nome da Catedral Santa Cruz, nós... Deus te abençoe. Amém. E que te dê bem, muito mais clareza daquilo que você já tem de tratar de família, de tratar de pai e de mãe. Eu estava ali com as curiosidades só que eu não soube colocar ali, mas eu achei interessante terapia de casal. Minha esposa está me assistindo agora. Nós vamos marcar uma terapia de casal para ver. Ai, que bom. Sejam bem-vindos. Tá. Então nós vamos convidar a todos, né, nesse momento, a rezar uma Ave Maria, né, pedindo que Nossa Senhora interceda por todos os pais. Né, interceda também por todas as mães que estão hoje, que se despediu dos seus maridos, né, e que agora está um futuro meio que incerto, que a figura do pai se foi. Então, vamos rezar uma Ave Maria pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Decolores! Viva a vida! Lembrando que na próxima segunda-feira nós teremos aqui a nossa live o Padre Wender, né? Já esteve conosco aqui o Padre Wender lá de Tesouro. Estará novamente conosco aqui na segunda-feira falando sobre o vazio existencial. Tema muito importante. Eu quero também parabenizar a Santa Cruz, que os temas, né, das lives aí sobre a coordenação da Santa Cruz estão muito interessantes. Parabéns a Santa Cruz. E contamos com a presença de todos também na segunda-feira. Grande abraço, boa noite, Decolores. Nossa live Decolores, Lalaia, está no seu celular, Lalaia. Compartilha, Lalaia, pra outro.
Olaiá,